Boa noite, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, com o amigo de vocês que vos fala, o próprio Alex Mambula. Hoje vou falar sobre esse assunto, relacionamento. Finalmente, como eu também adoto o estilo do canal do Pílula Vermelha, que no caso eu falo também a respeito sobre os homens se brindarem também, respeito ao relacionamento e tudo. Essa jovem aqui, ela vem falar a respeito da pista da Salgada. Vai fazer um resumo da situação no Brasil. Às vezes eu desconfio desses vídeos, dessas mulheres falando, gente, cadê os homens? Os homens sumiram, que não sei o quê. Às vezes eu duvido que seja uma mulher solteira de verdade, com quase 40 anos, desesperada, procurando alguém e faz um vídeo. Por que, Alex? Porque, como o assunto que está falando que os homens agora estão mais recuando, estão mais na dele, fica uma coisa como se dá um engajamento, uma mulher chegar, mesmo que ela coloque ela abaixo, o que está acontecendo comigo? Será que eu não sou uma mulher atraente? Será que eu não sou bonita? Que não sei o quê? Falando essas coisas todas, alguém vai dizer, de fato, os homens agora estão se valorizando, e que não sei o quê. Isso dá um engajamento. Então, alguns vídeos eu desconfio que realmente seja uma experiência real de uma mulher que foi na balada e foi rejeitada, ao passo de que realmente possa ter acontecido a mulher questionar que estava com a saia mais curta, com a calcinha aparecendo, dançando, rebolando, e um homem chegou para fazer um agrado, não sei o que. Essa menina que por acaso, por outro lado, ela não está falando desse termo. Mas nós vamos entender aqui. Se está difícil para a mulher comum, mediana, para Andressa Urach tá fácil demais. Andressa Urach se casa após 5 meses de namoro. Vamos lá esse vídeo aqui para você ver. Ela, na qual tem a vida dela promíscua, filmes pornô, tudo o que se pode dizer, conseguiu casar. Aí, o que nós vemos hoje nas redes sociais são as mulheres querendo pregar um certo empoderamento, um certo poder da liberdade dos seus 15 anos em diante, até pegar seus 35, só na cachorrada, como antigamente era para os homens, agora é para as mulheres. E depois, com 36, a mulher quer ser valorizada, e não tem como. Mas como é que Andressa Urach vai conseguir casar mais uma vez? É aí que está o problema das mulheradas. Vocês não podem querer se comparar com as ricas e famosas. É igual um cara que, vou ter um montão de mulher, um montão de filho em cada mulher, porque Neymar tem. Vocês não podem querer se comparar com o Neymar. Vamos lá. Andressa Urach está casada. A ex-participante de A Fazenda oficializou o relacionamento com Flávio Gigliolo, conforme... Flávio Gigliolo? O que é Gigliolo? Sei lá, nunca ouvi falar desse cara. E ela própria revelou nas redes sociais. Na publicação, a criadora de conteúdo adulto contou que o casamento ocorreu no começo de fevereiro e que decidiram não divulgar a informação no momento em que aconteceu, por entender que o amor não precisa de plateia e que, em muitos casos, a exposição excessiva nas redes sociais pode indicar uma tentativa de suprir carência. Caramba, não diga. Nossa, ela tá filosofando. Aí agora ela tá casando, ela disse que vai respeitar o casamento, essa coisa toda. Mas isso aí foi logo um mês depois, ela tá namorando há 5 meses. Então vamos lá. Fevereiro, janeiro, dezembro, novembro, outubro, setembro. Setembro. Outubro mês, novembro 2, dezembro 3, janeiro 4, fevereiro 5. Mas em janeiro ela fez o filme pornô com o filho dela, que entra numa linha divisória aí. Se foi com filho ou se foi com sósia. Se foi com sósia, ela teria que pagar indenização a quem comprou, porque não é verdade. Se foi com filho mesmo, a plataforma pode punir ela, porque não pode fazer filme de incesto real. Tinha que ser ficcional, não sendo mãe de verdade do cara. Esse cara já vai entrar no casamento e já vai segurar um pepino grosso já. O relacionamento começou há cerca de 5 meses. Quando tornou a relação pública em dezembro, Urach disse que ela e Flávio já estavam morando juntos e que se sentia praticamente casada. Os dois se conheceram pelas redes sociais.
A iniciativa partiu dele, que enviou uma mensagem na qual inventou que no passado eles já haviam se relacionado. A estratégia funcionou. Passaram a conversar e, embora mais adiante Urach tenha concluído que não o conhecia, o papo fluiu, assim como o envolvimento amoroso. O rapaz é empresário de cantores de funk. Ele tem 25 anos e a influenciadora 38. 13 anos apenas. A minha esposa tem 17 anos a mais que eu, então tá dentro do parâmetro, né? Isso não é questão da idade. Ela podia ter 25, ele também podia ter 38. O problema é a personalidade da pessoa que nós já conhecemos. A mulher que chamou o pai, a ex-sogra, seja lá quem for mais, o ex-namorado, tudo poder fazer filme pornô. Ela disse que queria parar com isso, parar com esses vídeos e ia dedicar-se ao casamento. Aí, não querendo julgar, aí já se entra aquela parte, para não julgar, para não ser julgado de forma alguma. Mas a questão é, a pessoa para com essas coisas como? Pela força de vontade? Ou ela vai voltar para Jesus como se um dia ela realmente teve? Que eu não gosto de dizer assim, se é que ela esteve, eu não gosto de falar disso, eu queria que a pessoa um dia realmente teve. Já porque a Bíblia fala que é possível a pessoa cair. Embora alguns digam, não, quem teve nunca caiu. A Bíblia fala que muitas vezes quem foi iluminado pelo Espírito Santo pode cair. Então, vou colocar que um dia ela realmente foi uma mulher cristã de Deus. Para ela realmente querer se dedicar a isso tudo, ela tem que voltar para Jesus. Mas quando a mulher não é cristã e se dedica ao marido, mas a vida da pessoa é uma vida onde ela deixou o diabo dominar de tal forma que existe o incrédulo e existe o ímpio, que faz todas aquelas impiedades. Então, a Andressa Urach, ela deixou realmente o diabo dominar a vida dela. E olha que eu não quero nem pegar o vídeo e fazer sobre hermenêutica bíblica. Então, para ela realmente se dedicar ao marido, vamos dizer, muita força de vontade, ou ela querer novamente voltar para os braços de Deus, né? Logo depois ter feito logo um vídeo pornô com o próprio filho, se é que foi com o próprio filho, né? E para mais notícias dos famosos, é só me seguir. Aí nós vamos aqui, ó. Eu perguntei aqui no Google. Até o momento, a informação que Andressa Urach foi condenado, terá que pagar os fãs, especificamente por ter enganado sobre o conteúdo gravado com o filho, é falso. Então acusaram ela de fraude, dizendo que ela tinha usado um sósia e que realmente não tinha usado o filho. Aí a pessoa que fala que quer mudar... O ano mal começou e já temos muitas notícias envolvendo o seu nome neste ano, né, Andressa? Você sabe que a próxima notícia de Andressa Urach é sempre a pior, né? Eu gosto de levantar temas polêmicos, sabe? Eu acho que quem me conhece ao longo desses anos, eu quebrei vários paradigmas. É um assunto assim... Vai fazer harmonização facial, pra ficar mais jovem o cara. Bastante delicado, houve muita assim indignação, que absurdo, mas gente, não fui eu que inventei, tá? Não adianta assim me culpar porque não foi eu que inventei. Eu não estou incentivando. Você não é sua própria produtora? Eu não entendo isso. A produtora é dela, ela que faz tudo. Como que não foi ela que inventou? Ela segue ordens de alguém? Se a própria plataforma diz que não pode ter isso com o próprio filho, teria que ser um ator fingindo que é filho dela, e não um caso de incesto real. Que ela podia até ser expulsa da plataforma, como foi ela que inventou. Tudo controverso. Ninguém, deixando bem claro que eu trabalho dentro das leis do meu país. Meu filho e eu somos atores maiores de idade. Mas o que será que Andressa Urach achou de toda essa movimentação? Caramba, a pessoa fala tão normal, parece igual quando Glória Menezes gravava com Tarcísio Meira, que era marido e mulher. Eu não consigo puxar pela memória se tinha alguma cena de sexo com Glória Menezes e Tarcísio Meira naquela época da novela. Acho que não tinham não, mas eles faziam o papel de marido e mulher. E tinha Tarcísio Filho que fazia o papel de filho deles, só. Então era muito normal uma família de verdade gravando. Mas mesmo a Tarcísio Meira e Glória Menezes sendo marido e mulher, talvez alguém possa no comentário aí, não, Alex, teve um filme, uma novela muito antiga que fizeram. Eu não consigo trazer à minha memória que eles fizeram alguma cena erótica de sexo na TV. Eu não lembro, não consigo me lembrar. Então ela fala tão normal como se estivesse fazendo um papel da mãe do próprio filho, como já teve muitos casos
o Will Smith fazendo o papel que é o pai, no próprio Jaden Smith, que é filho dele de verdade. Só que isso aqui é uma coisa muito além do... Muito além não, isso aqui não tem nada de normal. Agora é porque a sociedade é conservadora, é isso, aquilo, outro, e tudo de ruim que ela vai dizer. Mas ao mesmo tempo, agora ela vai dizer que vai ser uma mulher dedicada ao casamento. Ora, por quê? Mudou o discurso? Não que ela não tem que mudar, é evidente que tem que mudar. Mas aí, olha como que é as coisas. As pessoas que querem certo, que falam, não, isso é coisa errada, isso é coisa do capeta, isso não se faz, isso fere com as leis naturais. Essas pessoas estão vivendo em que tempo, em que época, em que mundo. Agora que ela vai casar, ela vai querer viver como essas pessoas que vivem em que época, em que mundo, em que sociedade arcaica. A demagogia está nisso aí. Vamos lá. Será que ela tem algum medo? Eu falei sobre um assunto muito polêmico, né? Ele se levantou uma questão assim, nossa... Não, isso não é assunto polêmico, isso é assunto diabólico. Polêmico é perguntar, será que algum dia vão descobrir que o Flamengo foi favorecido pela Globo e por isso que ele não caiu para a segunda divisão? Isso é um assunto polêmico. Alguns vão dizer, não, isso nunca aconteceu. Isso é polêmico. Isso aqui é um assunto diabólico. Não existe polêmica nisso aqui. Eu acredito que 100% das pessoas de bem, acho que até o pior bandido, vão dizer, não, tá errado isso aqui. Se você perguntar na cadeia, oi meu irmão, olha aí, qual foi? Aí, uma parada fácil aí pra ganhar dinheiro, qual foi, cara? Aí, topa aí fazer um vídeo pornô outro pra enquanto sair daqui, pagar um dinheiro extra, o cara vai me esfaquear na cadeia. O cara vai me esfaquear na cadeia, vai me matar lá, cara. Então, como que isso aqui seria normal? Eu acho que a pessoa que acha isso aqui normal tá fora da realidade, porque até bandido não aceitaria isso. Então eu penso assim, quando você tem a consciência limpa das coisas que você faz, você é maior de idade, você trabalha dentro das leis, não há o que temer, entende? Então assim, sou profissional, então minha consciência tá bem tranquila, nós somos atores. Nossa, a consciência tá bem limpa, cara, meu Deus do céu, gente. É brincadeira. E agora tá tão limpa que ela quer largar, por isso a consciência dela tá tão limpa, porque quando ela agora casou com ele e tudo, ela anunciou que vai se tornar uma mulher dedicada, que vai largar tudo isso aqui. Depois que casou com o empresário, a consciência já ficou um pouquinho suja, né? Aí o parâmetro desse vídeo aqui, pra vocês entenderem, se minha interface, não perdeu não. Andressa Urach, o estilo de vida dela, conseguiu casar. Agora vocês vão entender por que muitas mulheres vão nesse estilo de vida e depois estão se ferrando. Não tem mais atitude. Não existe mais homem de verdade hoje em dia. A pista tá salgada para as mulheres heterossexuais. Tá um pouco baixo o som, né? Mas espero que dê pra entender. A gente passou da carta de amor pro foguinho nos stories. E saiu da era do cortejo pra era das curtidas. O que será que tá por trás do POV Homens 2025 e por que tá tão difícil se relacionar hoje em dia? A gente tá numa era onde as coisas são extremamente rápidas, desde as notícias que a gente recebe até as nossas relações. Uma geração de pessoas que tem medo de amar e pouca paciência pra investir no amor. De acordo com algumas pesquisas da psicologia que eu... Não é isso não é isso não. Ela tem que ter uma honestidade ao falar, mas a pessoa, ela podia ir logo direto ao ponto. O que está acontecendo hoje é que o feminismo, ele dominou a mente das mulheres. O feminismo fez o casamento parecer opressão, o marido é um senhor de escravo, a mulher livre para qualquer coisa, eu tenho que tocar nesse ponto, a mulher livre para querer matar o filho ou não, e quem achar conta é que tá errado. Aí o cara que quer um relacionamento, ele não quer esse tipo de mulher. Uma mulher que não pode amar a própria cria do ventre, também não vai me amar. Então o cara não quer esse tipo de mulher. Talvez um cara safado, voado, que só quer pegar e transar e mais nada, ele pouco tá se lixando o que a mulher vai fazer com a criança depois. Ele não vai estar com ela mesmo. Mas um cara que quer ter um relacionamento e já começa uma mulher que ela não demonstra ter amor por aquilo que ele considera que ele tá deixando a vagabundagem, a cachorragem, pra poder ter um relacionamento, ele não quer a mulher que seja do mesmo jeito da mulher lá fora que ele não queria pegar. Aí a mulher vem com papo feminista, papo que quer homem provedor, que não sei o que, ela quer trabalhar junto, quer ganhar mais, mas não quer assumir um relacionamento, já que o casamento é uma união entre os dois. De tudo. É o marido e a mulher construindo junto. Porque a Bíblia nunca diz esse negócio de homem provedor. Quando Deus falou para Adão, do sol do teu rosto comerá, ganhará o teu pão do sol do teu rosto, ou seja, comerá o teu pão do sol do teu rosto, quer dizer que ele ia trabalhar. Ele trabalhava de um jeito, Eva trabalhava de outro jeito.
cuidava da família também. A própria Bíblia fala que as mulheres também trabalhavam no campo. A própria Raquel trabalhava cuidando de ovelhas. Então nunca a mulher foi proibida de trabalhar fora. O que eles confundem do Oriente Médio é a lei dos muçulmanos lá, aquelas outras coisas. Então hoje a mulher quer ser totalmente pra frente, mas quer viver como se fosse uma mulher de 500 anos atrás. O marido tem que bancar tudo e não quer dar o respeito. Tá, eu vou chegar em casa e vai ter o balde, não, vai ter a bacia com água quente pra lavar meus pés, né, como a minha tataravó fazia com o meu tataravô. Eu, que nada. Você tem uma máquina de costurar pra costurar meu botão aqui, minha roupa, pra poder não ter que levar fora pra pagar? Não, você que compre outro. Ué, a mulher que é o homem no mesmo molde de 500 anos atrás, mas ela não quer ser a mesma mulher de 500 anos atrás. Então fica complicado. O cara tá o quê? Fora as leis que o casamento agora tá ferrando o homem. Como é que pode um imóvel comprado antes do cara se casar, quando separar, mesmo na separação de bens, o cara tem que dar parte daquele imóvel pra mulher? O cara que vai querer casar agora, mesmo depois de saber que vai estar encontrando uma mulher que, opa, isso aí já parece puro veneno. Ou mesmo quando pareça boazinha. Os caras estão sendo ferrados pela lei de todas as formas. Não, se fosse só um problema da loucura da doença feminista, ainda daria para os caras pensar, não, mas tem mulheres certas, corretas. Mas funde a loucura das mulheres feministas e mais as leis feitas por mulheres feministas para ferrar o cara, porque tem ódio do homem, da misandria, de tudo. Eu estava falando no meu trabalho. A violência feminina é equivalente à violência masculina. Só que não há casos. Se mostrar 10 homens que mataram a mulher no noticiário, o cara vai falar, cara, vagabundo, pilantra, maldito, tudo não sei o quê. 10 mulheres que mataram o marido. Se mostrar 3 vai ser muito. Ainda assim, porque vai ter uma parte da família revoltada querendo justiça. E ainda vão achar que dessas 3, talvez ainda possa dizer que foi legítima defesa. A mulher que deu um tiro na cabeça do cara, do Romeu, a vereadora. Cadê a repercussão disso? Mas também estão falando do policial que bateu na mulher, que pode, ela se suicidou ou ela se matou. É outro caso também. Então a sociedade está muito difícil para relacionamento. E as mulheres vão naquela coisa de ser ela toda soltinha e depois querer alguém. Aí acreditam que vão ser Andressa Zurati da vida? Vão ficar na cachorrada, vão fazer o que tem, vai fazer filme pornô e tudo mais, e ainda vai achar um cara rico com dinheiro para te bancar? Vocês estão no universo antimatéria, estão em outro universo onde os super amigos são do mal. Eu fui atrás para entender um pouco sobre isso. A gente pode resumir isso em 4 pilares. Pode-se partir da hipótese de um medo de rejeição muito grande. Essa pesquisa, a psicóloga... Isso até é o mínimo. É o mínimo, o medo da rejeição muito grande dos homens. Se bem que os homens estão se valorizando. Mas o medo da rejeição é o mínimo. Se o feminismo fosse extirpado dessa sociedade e as mulheres voltassem a ser mulheres, a rejeição, que é algo muito normal nos homens antigamente, seria o mínimo. Fora também essas leis missândricas só para poder ferrar o homem também. Então a rejeição é 0,5% da preocupação do homem. Só que como hoje tá feministas para tudo quanto é lado, e essas leis sacanas, e mulheres querendo ser promíscua e depois querer pagar de mulher certinha que se valoriza, o cara falou não, valeu, tchau, também, benção. O homem nem tentou conquistar, mas tentou conquistar o quê? Nem conquistar, invadir. Conquistar quando chegaram aqui na América e chegaram e pegaram o território. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles conquistaram o Brasil. Quando os franceses chegaram no Brasil, eles tentaram invadir o Brasil, porque já tinha sido conquistado. Então mulher rodada não se conquista, é invasão. Essa é a realidade. Fala que pessoas que foram muito machucadas, elas evitam muito se expor também. Ou seja, muitas vezes esse homem levou tanto fora que hoje em dia ele não tem muito essa coragem de chegar. Mas não é só isso não, minha jovem. Eu entendo que essa jovem aqui, ela parece até honesta onde está falando. Eu não tô assim, embora eu esteja reagindo no vídeo dela, mas não tô reagindo com aquela explosão, porque não é que ela tá falando mais besteira, tá de outra forma não. Não é a questão da rejeição, é a questão de já ter vivido com uma mulher que ferrou o cara, que fez alienação parental, que fez o cara pagar muitas vezes pensão sem poder dar direito a ver os filhos, que muitas vezes o cara saiu do divórcio ferrado e o juiz deu quase tudo pra mulher.
Igual o caso do cara, como é que pode um cara ter que ser obrigado a viver com 5% do salário e dar 95% da mulher, pra mulher? E olha que o cara trabalhava, acho que na Petrobras, ganhava bem. O cara tem um filho no segundo casamento e tem 2. Ou seja, o filho dele no casamento não vale nada, porque é menino, né? Como é 2 meninas, uma que já tem 14 e 16, tem que ser suprida. Tem que ser suprida, lógico, até os 18. E o menino de, acho que 6 anos, podia ficar, a ter que passar fome. Pra você ver como que tudo engloba. Aí um cara que muitas vezes passa por uma situação dessa, ferra num casamento. Mas aí vão botar que ele também não se casa outra vez. Aí o cara fica o quê? Não, outra mulher que daqui pra frente vai ser só pior. Isso quando o cara, ele não tem nenhum exemplo bom da mãe. Minha mãe sacaneou meu pai, minha mãe ferrou com meu pai, minha mãe não gostava da gente. O cara, então, aí ó, nem exemplo bom de mulher o cara vai ter. Porque até mesmo a própria mãe já o prejudicava. Como se já passou uma vagabunda miserável, esculachando o menino de 8 anos para poder lavar a louça toda, enquanto a mais velha devia ter 15, 16 anos, sentada, humilhando o menino em público. Isso é uma pouca vergonha, uma canalice. Um garotinho daquele, tadinho, vai crescendo emasculado, sem ter o exemplo de um amor da mãe, da irmã mais velha, de nada. Ele um dia, quando ele queria uma mulher só pra furunfar e mais nada, pô, ele é ruim? Não, ele não tem um exemplo bom de mulher em casa. E não vai ter exemplo bom de mulher na rua, em lugar nenhum, porque as mulheres estão denigrindo a si próprias. Então a questão é essa. A questão de levar um não, cara, opa, essa então tá fora, eu vou pra outra mesmo e quando o cara também querer isso, que já vão querer solitude, opa, não vou nem querer alguma coisa, senão essa miserável já vai me acusar de assédio. Mais em alguém. E quanto mais experiência negativa, mais evitação emocional esse homem acumula. Aí a gente também entra no assunto do ghosting, que tá tão em alta também hoje em dia, porque ele pode ser usado como um mecanismo de proteção. Quando os homens percebem que estão envolvidos, interrompem o contato. Isso em razão de traumas e do medo de se decepcionarem novamente. As pessoas precisam entender que o jogo da conquista leva tempo, e por quererem apressar as coisas, elas acabam desistindo. Os relacionamentos são construídos. Não é da noite pro dia que aquele flerte vai se transformar em algo. E hoje em dia é muito difícil construir algo com alguém. Aí o pessoal pensa assim, eu imagino, por que esse rapaz rico quis ficar com a Andressa Urach? Porque ela é famosa, ela pode alavancar o status dele. Ele tá pouco se importando. Vamos supor que ele fique casado com ela há 5, 6 anos, tá botando um bom tempo. E daqui a pouco alguma coisa acontece e eles se separam, porque são famosos. Mas o que vai levantar ele por estar 5, 6 anos com ela vai ser muito grande. O ex da Andressa Urach, e quanto mais que ele é empresário, ele vai ficar muito mais famoso ainda. Então, tem mulheres comuns querendo agir como ela. Ela fez um vídeo pornô com 8 caras. A menina acha que vai sair pra balada, vai transar com 8, vai transar com 10. E depois vai chegar aos seus 35 anos e vai ter um cara que vai valorizar ela completamente. Não vai ser isso nunca. Legal. As pessoas preferem focar no resultado, não querem passar pelo processo. Muita gente não perdeu o interesse, perdeu a tolerância ao desconforto emocional. A segunda hipótese é o excesso. Ou seja, os caras se cansaram das mulheres fazendo joguinho. Essa é a realidade. De opções, ou seja, aquele famoso paradoxo da escolha. Hoje em dia as redes sociais, elas incentivam muito uma visão de que tem opções demais. Que se algo não der certo com alguma pessoa, é só você ir lá no Instagram, curtir a foto de alguém e assim vai se desenrolar uma linda história de amor. Só que você acaba se frustrando de novo, porque o processo vai ter que... Eu lembro quando eu comecei, na minha época era Orkut, MSN, CQ. Eu ia consegui até uma vez no Orkut, achei a minha esposa e... Desde 2008 pra cá, estamos casados desde 2012, é isso aí. Aí eu achei minha esposa no Orkut. A trancos e barrancos, nós estamos indo ainda, estamos indo bem. Ser passado do mesmo jeito, de não ter mais paciência para passar por aquele processo. Isso reduz muito o investimento emocional, porque quanto mais opções percebidas, menos eu vou ter vontade de investir. Quando todo mundo parece substituível, ninguém vira prioridade. A terceira hipótese é o empobrecimento das habilidades sociais. Por conta do crescimento das redes sociais e da internet, as interações digitais também acabam aumentando. Muita gente prefere estar no celular do que interagindo de fato com alguém pessoalmente. E não é por isso, não é pelo comodismo, não é porque é mais fácil, não. Porque eu interagia, eu comecei a usar computador em 2004, quando eu era de 29 para 30 anos. Era uma forma de eu conseguir me comunicar com pessoas distantes, de mulheres distantes, e ter
Porque eu era tímido, né? Pra poder achar alguém, pra poder namorar. Era como... Era todo mundo, era padrão da época, no início do ano 2000. Esse padrão continua? Continua. Só que hoje com um agravante diferente. O cara quer só falar, oi, você tá linda, tudo bem, a mulher vai gostar do seu comentário ou não, e pronto. É muito melhor do que falar, oi, tá linda, engata. E a mulher dizer que foi assédio. Que até pela internet pode dizer isso também. Então a interação tá acabando. Não é porque é mais cômodo o cara conversar pelo celular, pelo computador, nada disso não. É porque realmente os homens, eles estão escaldados de mulheres querendo sacaneá-los. Essa que é a verdade. O cara no carnaval é o tal do não é não, é que o cara passou sem querer, não mexeu com a mulher, esbarrou no braço da mulher, a mulher furou o olho do cara. O cara ficou cego de um olho. Eu me pergunto se essa mulher vai pra cadeia, a desgraçada não vai mesmo. Aí no ano que vem um cara, pô, vai no carnaval, vai querer, opa, vou ficar ali no bloco do Gala Gay ali, não quero nem chegar perto de mulher, porque falou com ser um negócio desse. É o que vai acontecer. Então, não é questão da comodidade, é questão do cara não saber com que tipo de mulher ele tá lidando. Não, é sem contato físico, ela não vai nunca dizer que eu tenho alguma coisa com ela, que eu tentei fazer isso, que não sei o que, pronto. E o cara começa a ver alguma neurosezinha já escrita, você só curte, mas não fala mais nada. O cara já sai de banda logo. Porque já vê que a mulher já quer possuir o cara. Ué, se ele curtir algo, ele é obrigado a tecer um elogio, o cara sai fora. Obviamente, isso acarreta prejuízos nas nossas habilidades sociais e de comunicação. E aí, quando chega ali na vida real ou nos pessoalmente, né, que a gente fala, a pessoa trava, não sabe o que falar. Só interagir pelo celular, o que é muito diferente de interagir pessoalmente, olhando no olho de uma outra pessoa. A ansiedade social pode aumentar e a comunicação ficar indireta e evitativa também. A próxima hipótese trabalha a cultura da validação. As pessoas querem ter certeza antes de tentar. Isso não só com relacionamentos, mas com tudo na vida. A gente quer ter uma garantia de que aquilo vai dar certo, porque a gente não quer perder tempo. O cara quer encontrar uma mulher, demonstrar interesse, e quer saber que ela tem interesse por ele também. Tava vendo o vídeo daquelas crentes idiotas, só falando assim, aí chamando os caras, cadê os irmãos da igreja, tudo frouxo. Se fosse irmão daquela igreja, eu falei, pastor, pede para as irmãs tirar aquele vídeo. Por quê? Porque eu sou dessa igreja, eu não sou frouxo não. Não, irmã, já entendi, tá aí, então tá bom, valeu, ó. Eu tô saindo fora dessa igreja, porque eu não vou ficar numa igreja onde as irmãs fazem um vídeo me zombando, me sacaneando e vai ficar por isso mesmo? Então valeu. Poxa, irmão, isso é rebeldia? Não é rebeldia, não tô mandando ninguém pro mundo ou virar desigrejado, mas simplesmente sair do lugar onde não é respeitado. Isso em qualquer parte da vida, em qualquer parte e segmento da sociedade. Aí uma idiota falou, você que já, o não você já tem, agora não tem não nenhum. Eu não tenho não nenhum, o cara tá falando, eu não tenho não nenhum. Eu quero chegar numa pessoa, você quer ficar comigo? Não quer, então que se dane. Perceber e fica elas achando bonita numa roda e os irmãos não chegam. Não, então demonstra interesse. Quando quer trabalho não vai, quando quer cursar uma faculdade não vai, quando quer comprar um carro não vai, então demonstra interesse no cara. Vai ser muito fácil, não. Demonstrar interesse em um cara. Não é demonstrar interesse em vários caras, não é se fazer de gostosa pra todo mundo. Isso que é ser fácil. Uma mulher que lutar pra querer ficar com um cara, pra namorar, igual aquelas novelas antigas, que a mulher fazia, não tô dizendo isso, a mulher vai até destruir o casamento, o namoro, inventar uma intriga pro cara largar outra pra ficar com ela, não tô falando isso. Mas vamos botar igual aquelas novelas que as mulheres faziam de tudo pra conquistar um cara, pra poder ficar, pro cara entender que ela é a mulher da vida dele. Isso não é mulher ser fácil, ela tá lutando. Só que as engraçadinhas querem ser rodadas e depois quer dizer que não são fáceis. Não, se eu demonstrar interesse eu não faço. Não, você demonstra interesse quando você quer mostrar que você é uma vitrine pra todo mundo. A menina chega, senta no lugar, com a saia mais curta possível, com a roupa mais sensual. Você não quer demonstrar que você é oferecida? Vá pra um só. Foque em um cara. E não fique ali esperando pra qualquer um, pra chegar, não, hoje não, Faro, hoje não, Faro. Esse sim. Pelo amor de Deus. Então o cara, hoje em dia, parou com essa palhaçada. O cara tá lá na dele, lá... tô falando de incrédulo, tô falando de cristão, evidentemente. De incrédulo, tomando a cerveja dele, fumando cigarro, lá naquele boate, ou botequim. Ele tá gostando da mulher, mas ele quer saber se a mulher gosta dele. Então, se a mulher gostou, vai ter ele. Simples. Não tem essa palhaçada, mas eu me recuso aí, então se recusa e fique solteira, fique sozinha. Porque hoje em dia, o homem, realmente, ele passou a se valorizar mais.
E ótimo, né? Que as mulheres falavam que os homens eram muito cachorrão, muito isso, muito aquilo outro. Então, o que as mulheres estranham é que hoje elas não se valorizam. E o homem se valoriza. Essa é a realidade. Porque tem muitas outras opções que a gente pode experimentar. Fora a questão do ego, de muitas vezes a pessoa não quer flertar porque ela está interessada em outra pessoa. Ela quer flertar porque ela quer sentir que se ela quisesse, ela conseguiria. E aí que pode entrar os famosos joguinhos. Bom, isso é com a mulher, não com o homem. Isso é a mulher que pensa assim. A mulher fala, vem 10, eu posso escolher um. E o cara tem que ir em 10 para escolher uma, para poder uma querer ficar com ele, né? Então, esse jogo desigual acabou. O cara não quer dizer assim, não, eu vou ter que ir em 10 mulheres. Não, o cara, se for em uma, vê que tá de palhaçada, o cara desiste daquilo ali e vai embora. Ou então o cara nem vai em nenhuma. Fica as 10 achando que vai ter 10 em cima delas, e as 10 vão ver que não tem nenhum indo em cima delas. Essa é a verdade. Ou aí as mulheres mudam a atitude, demonstram interesse, ou, como elas dizem, não precisa de homem pra nada, ótimo. Não precisa de homem nem pra poder ter um carinho pra nada e fim de papo. De desinteresse. Outro ponto interessante pra gente se falar é no movimento Red Pill, que é uma expressão inspirada no filme Matrix, mas cujo conceito foi desapropriado Pílula vermelha, é exatamente isso. na cultura misógina. É utilizado nas redes sociais para defender a ideia de que homens não devem se relacionar afetivamente com mulheres, pois todas seriam manipuladoras e interesseiras. Geralmente são homens. Não, menina. Agora você foi desonesta. Não é isso, não. Não é isso, não. O questão do movimento Pílula Vermelha é pro cara não se entregar a tudo. Igual caras constroem casa, dão carro, fazem tudo, paga a faculdade, igual um caso... Eu não sei se esse vídeo foi real ou não, mas o cara chegou em casa, encontrou uma mulher com 7 caras na faculdade, transando, e após ele pagar a faculdade pra ela. Aí no divórcio o cara perde a casa, perde carro, perde não sei o quê, e se envolveu tudo, muitas vezes deixou a mulher emascular ele, falar mais alto. Então o que o canal fala é o seguinte, não, perceba os sinais. Se no namoro tá assim, saia disso que você vai ser um cara que vai sofrer. E como o Felipe Santos Silva disse, tem que desmonetizar esses canais porque estão falando mal da mulher. Não, estão falando mal das mulheres. Estão ensinando os caras a não cair em armadilha em jogos emocionais. Essa que é a realidade. E os caras caíam e achavam, não, é o dever do homem eu ser enrolado emocionalmente por uma mulher. Não é meu dever. Não é meu dever. A mesma forma como eu respeito uma mulher, ela tem que me respeitar. A mesma forma como eu amo, ela tem que me amar. Não é aquele coisa inventaram, o homem que tem que amar a mulher tem que ser obrigado a amar. Já vi pastores picareta falando isso. Quando no Timóteo fala que igualmente vós mulheres, amai vossos maridos. Não lembro se foi Timóteo de Tessalonicenses, eu posso ter me equivocado aqui. Mas fala também, mulheres, amai vossos maridos e filhos. Agora inventam uma regrinha imbecil, aí entra o pastorzinho, por quê? É a mulher que tem que amar o marido. Não, o marido tem que amar a mulher. Mas a mulher não é obrigada a amar o marido. Ora, vão se catar todos vocês. Se ensina isso da igreja, o que o mundo então vai entender? Então, o canal do Pílula Vermelha vai, opa, peraí, tá errado isso aí. E tem esse segmento entrado dentro das igrejas. E que bom que tem entrado mesmo. Eu sou desse segmento. Então, nessa questão não, eu amo minha esposa e minha esposa me ama. Eu peço desculpa quando erro, minha esposa pede desculpa quando erra. Aquele negócio, não, que mulher não sabe pedir desculpa, mas você tem que entender assim mesmo. Eu não entendo. Se minha mulher errou, não pede desculpa. Se eu erro, eu peço desculpa. Não pede, fica naquilo ali mesmo. Tem que dar o braço. Não é dar o braço a torcer, é a igualdade dentro do casamento. Esse é o cara que valoriza. O cara vai pedir desculpa, tudo certo. Um dia, 15 anos depois, ele tá chorando porque ele alimentou isso. Então o canal do Pílula Vermelha ensina a não alimentar a relação tóxica. Igual o feminismo diz, fuja de homem tóxico. Pílula Vermelha ensina, fuja de mulher tóxica. Homens que sofreram rejeição ou tiveram encontros ruins. Conteúdos Red Pill amedrontam os homens que afirmam que uma mulher pode acusar um homem de assédio apenas por Isso não amedronta, isso é real, menina, isso é real. um olhar ou uma tentativa de conversa. Sim, isso é real. Isso causa uma sensação de calamidade. Outra coisa que eu tenho notado muito Mas não é calamidade, porque é real, é realidade. Nos Estados Unidos, não foi no Brasil, nos Estados Unidos, uma canalha foi acusar de assédio, acho que foi o bombeiro que salvou ela. Esse não morreu, não. E teve um cara que foi salvar, morreu afogado, era bombeiro, a nojenta ainda fez pouco caso, o nome dele tocar no meu corpo. Olha, gente, cara, que nojo de gente. Igual aquelas piadas, onde alguém pega assim, joga ela de volta no rio, na correnteza pra morrer afogada.
Então isso aí não é só uma questão de calamidade, é de realidade. O POV 2025, que é uma trend, né, que tá também muito em alta desde o ano passado, surgiu no ano passado, na verdade. E essas trends, por mais que às vezes eu ache algumas bem engraçadas, acabam fazendo com que o homem sinta medo de tomar a iniciativa com a mulher e acabar parando no meme das redes sociais. Inclusive, eu já debati esse assunto com um amigo e ele falou que essa questão de trend era mais um motivo para os homens não ter atitude, porque... Essa questão de tendência. Não, mas tá certo mesmo, cara. Eu falei com a minha esposa, às vezes eu falo, se eu fosse solteiro hoje, eu com meus 30 anos, eu, com o entendimento que tenho hoje, eu não faria aquilo que eu fiz quando eu tinha 30 anos. Hoje seria perigoso. Eu conversava com as mulheres e falava, você é de onde? Cabo Frio, você é de São Pedro de, onde você é de Niterói, vamos marcar encontro, isso aqui pra ver o que dava ou não. Hoje eu não faria isso. Hoje seria nocivo pra mim. E não estou nem dizendo caso a mulher podia armar um assalto, não estou nem falando isso. Do nada, hoje, com a mentalidade das mulheres de hoje, não, pra você ver, não tem nem tanto tempo, tem 22 anos atrás. 22 anos atrás, nem muito tempo. Mas hoje, eu não faria de jeito algum com o entendimento que eu tenho hoje. Mesmo se eu tivesse 30 anos. De encontrar, vem cá, vem nos encontrar, vamos sair no seu... Eu o quê? Vai que do nada ela não gostou da minha cara e depois... Se eu não sou tão bonito, não sou tão atraente, seria assédio, seria qualquer coisa, ou inventasse, ou se eu falasse, pô, a gente podia dar um beijo, ah, não quero não, e só eu falasse isso, podia inventar qualquer coisa, que eu tentei agarrá-la, ué, mas não saímos para o encontro, para se beijar e tudo, eu saía para o encontro, dava beijo. Então hoje, com a mentalidade que eu tenho, mesmo se eu tivesse 30 anos, eu não faria de forma alguma aquilo que eu fiz em 2004. Então hoje os caras estão muito mais conscientes. São leis malditas contra os homens. É encontrar uma mulher espírito de porco feminista. O que resta pro cara? A solitude e tá ótimo. Ah, e quando um dia uma mulher realmente de valor aparecer, essa mulher de valor, o cara vai entender no coração dele e vai conquistá-lo. É isso que tem que acontecer. A mulher de valor conquista o cara que ela sabe vai ser de valor. Mas a mulher sem valor, ela vai sempre pros piores caras. É igual aquela velha máxima, a mulher fala, ah, tá difícil, eu sou uma mulher difícil. Aí o cara fala, você é difícil pra mim, mas é fácil pra outro. Às vezes eles têm atitude e aí acabam parando nas redes sociais e acabam que ficam frustrados ou sentem vergonha. Então... Na verdade, o que frustra é o relacionamento tóxico com as mulheres. Ficar na solitude não frustra o cara. Aí você errou. De alguma forma, esse POV 2025 também tem contribuído um pouco para isso. Talvez o problema dos relacionamentos hoje em dia e dos homens não tomarem atitude não seja exatamente uma falta de interesse, mas um excesso muito grande de autoproteção. Todo mundo quer ser escolhido, mas pouca gente quer correr o risco de escolher primeiro e pouquíssimas ainda têm a paciência de cultivar um relacionamento. Um relacionamento ele é o encontro de duas pessoas imperfeitas, tentando... E as mulheres hoje estão muito frias, realmente. Estão muito frios, então os caras estão com certeza existindo. 2030 vai ser a década onde vai ter mais pessoas solteiras no mundo. Quando dá certo, apesar do medo dos desafios e muitas vezes das inseguranças. Os relacionamentos saudáveis, eles não nascem da ausência de medo, nascem da capacidade de atravessar esse medo com consciência e juntos, como realmente se fosse um Tá, mas quem ensina isso às mulheres? Quem ensina? Ninguém ensina. Casal, porque é pra ser um casal. Queria saber o que vocês acham disso, dessas trends e desses assuntos em alta com relação aos homens e aos relacionamentos. Vou deixar o link do artigo aqui embaixo nos comentários. Os homens não têm mais... É isso aí, mocinha. Você é até que honesta na boa parte do tempo. Eu vou falar o seguinte. 2030 tá chegando aí. E nós vamos ver uma era de solteirice. Mas veja como isso é bom. Vou falar igual a Miriam Leitor. Veja como isso é bom. Daqui pra frente teremos menos cachorrada. Porque os homens vão ficar mais reclusos. Se não for as mulheres virando lésbica, algumas não vão ter relacionamentos sexuais. O bom disso tudo é que vai retroceder um ponto. Qual ponto vai retroceder? Que é bom. As mulheres vão demorar mais tempo para perder a virgindade. Se antes era garota com 12, 13 anos já ficando grávida, isso vai ter um aumento. Vai ser a partir de 17, 18 anos. Daqui para frente, em vez de uma mulher com 35 anos estar rodada, querendo um relacionamento, cadê os homens?
vamos chegar a um ponto de uma mulher vai estar com 35 anos, virgem ainda e querendo relacionamento. Pô, Alex, você está exagerando, calma. Não é para 2030. A gente já vai para 2040. Porque, vamos botar assim, a mulher que tem 15 anos hoje. Ou 18 anos. Não, 15 anos, por exemplo, a garota, que está virgem ainda. Difícil, mas vamos botar. E nessa nova tendência, os caras não chegando, chegamos em 2030, chegamos em 2040. Aí vai chegar o ponto, e ela não é nem da igreja, nem nada. Vai chegar um ponto, ela vai estar 30 anos, está solteira e virgem também dentro de casa. E vai chegar depois de 35 anos. Isso é um prognóstico seu, Alex, está fazendo? É um prognóstico que eu estou fazendo. Quando chegar em 2040, quando alguém vê esse vídeo antigo, vocês me falam se eu estarei certo ou não. E vocês falam, olha, esse cara acertou na previsão. Olha o que esse cara já falou em 24 de fevereiro de 2026. E está se concretizando agora em 2040, 2042. Quem sabe, algum dia, se isso é uma vaidade, essa vai ser minha vaidade então. Vamos botar assim, que essa vai ser minha vaidade. Algum dia alguém fala, pô, esse cara acertou na mosca. Vai começar as meninas, pelo menos uma preocupação a menos para os pais e para as mães. As meninas vão demorar mais para perder a virgindade. E depois vai chegar um ponto que as mulheres também vão demorar mais tempo virgens. E talvez quando o cara realmente casar com uma mulher de 35 anos, vai estar casando com uma mulher pura mesmo. E talvez a sociedade volte ao normal. É igual quando dizem, né? Quantos milhares de anos teria que levar sem ninguém em São Paulo para o rio Tietê voltar a despoluir, voltar a ser o rio limpo que ele era antes? Talvez, se esse efeito do pílula vermelha continuar avançando, talvez, quem sabe, daqui a 30 anos, a sociedade volte ao normal, como era na época da minha bisavó. É um sonho, quem sabe? Ou talvez alguém fala, não, Alex, daqui pra frente será sempre ladeira abaixo. Enfim, esse é o vídeo que eu fiz sobre relacionamento. Dê seus comentários. É um vídeo diferente, especial. Pra quem curtiu, pra quem concordou com a minha opinião, deixe seu comentário. Quem discorda da minha opinião, deixe seu comentário também. Tá em cima do muro? Comente também. Só não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever nesse canal. Ajuda esse canal a crescer. Ajuda esse canal a expandir e ter alcance cada vez maior. Eu agradeço a todo mundo lá do meu trabalho que está se inscrevendo e está me ajudando. Rumo a 1000 inscritos e a ter um alcance maior. Uma ótima noite de terça-feira a todos. Uma ótima quarta-feira. Para quem trabalha amanhã, eu trabalho, graças a Deus. Beijos caros a todos, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.